Olá, me chamo Fabrício Rubinstein, professor Paulo Castelo Branco. A gente vai continuar falando com você sobre as alterações aí promovidas pela Lei 13.245. No último encontro, a gente reforçou aí com você a edição original, como tinha sido publicada a Lei 8.906, e aí a gente andou falando sobre várias decisões, várias jurisprudências anteriores aí à edição da Lei 13.245, que garantia, o acesso do advogado ao inquérito policial, aos autos de inquérito policial. O momento que a gente chega agora, depois de várias decisões, foi justamente a redação, a edição da súmula 14 do STF, a súmula vinculante número 14 do STF, que foi aprovada aí no início de 2009. Então, a súmula vinculante 14, ela estabelecia o amplo acesso dos advogados e defensores públicos aos inquéritos policiais contra os seus clientes, mesmo que os inquéritos estivessem sob o manto do sigilo. Está aqui a redação da súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Paulo. E você repara que a súmula ela não falou especificamente em Polícia Civil nem Polícia Federal. Justamente porque a ideia é que a Polícia Judiciária é uma atividade, uma função executada pela Polícia Civil e uma função executada pela Polícia Federal. Então era justamente uma precaução para você não falar em Polícia Civil, Polícia Federal e esquecer da outra entidade. Então a súmula ela foi muito feliz nesse aspecto de contemplar todas as instituições que realizam a atividade de polícia judiciária, em caso a Polícia Civil e a Polícia Federal. E de uma certa forma ela garantindo a efetiva aplicação da antiga redação do inciso 14 da Lei 8.906. Então ela veio para garantir exatamente a correta aplicação daquele direito do advogado. E respeita também o direito da investigação, o direito do Estado investigar, apurar e punir, justamente porque ela frisa que o amplo acesso franqueado aos autos dizem respeito às provas já documentadas. Apenas já documentadas. Exatamente, aquelas provas que já foram introduzidas no inquérito policial. Aquelas que estão em vias de serem documentadas ou estão sendo produzidas, interceptações telefônicas ou representações de mandado de prisão ou de sequestros, arrestos, enfim. Todas essas medidas cautelares que efetivamente possam ser frustradas com a ciência prévia do investigado aos autos, essas foram preservadas pela letra da súmula, já documentadas em procedimento investigatório. Exatamente. Então, em 2009, nós tivemos a redação dessa súmula. Dos 11 ministros que compunham o pleno à época no STF, o ministro Joaquim Barbosa e Alain Grace foram contra a edição da súmula porque, para eles, a matéria não deveria ser tratada como súmula vinculante. Então, havia uma discussão sobre isso. O ministro Joaquim Barbosa dizia que a súmula privilegiava os direitos dos investigados e dos advogados em detrimento do direito da sociedade de ver irregularidades devidamente investigadas. Segundo ele, peculiaridades do caso concreto podem exigir que o inquérito corra em sigilo. E esses dizeres do ex-ministro Joaquim Barbosa são, com data máxima vênia, são completamente equivocados, porque todo inquérito policial, por natureza, ele já corre em sigilo. Você não vai ver o inquérito policial correndo num outdoor, sendo novelizado na televisão. O inquérito policial, um dos princípios reitores do inquérito policial é o próprio sigilo. Uma investigação que não corra sobre o manto do sigilo, efetivamente é uma investigação fadada ao insucesso. Então, é claro que o sigilo ele pode ser relativizado para o advogado ter acesso aos autos e poder patrocinar o seu cliente da melhor maneira possível. Agora, dizer que as peculiaridades do caso concreto podem exigir que o inquérito corra em sigilo é um equívoco, porque o inquérito ele já é sigiloso, todo inquérito ele é sigiloso. Eu desconheço um inquérito policial que seja aberto, um inquérito policial que ocorra de maneira pública, transparente, nas páginas de uma revista. Então, acho que o ministro andou mal nesse ponto. Pois é, e a resposta foi dada pelo ministro, a este entendimento foi dada pelo ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, que também era ministro à época, relator da matéria, que afirmou que a súmula não significava um obstáculo à tutela penal exercida pelo Estado.
Ele acrescentou que muitos casos de pedidos de acesso ao autos de processo dizem respeito a crimes que, por exemplo, não são nem de colarinho branco, são crimes simples patrimoniais, enfim, crimes simples, de simples investigação. E como é que isso tudo foi produzido? Isso tudo foi produzido e é importante analisar que nas instâncias administrativas havia todo também um reflexo da edição dessa súmula. Eu trago aqui para você que, por exemplo, por todo o país, mesmo após a edição da súmula vinculante 14, advogados continuavam reclamando que ainda encontravam dificuldades para fazer esse direito prevalecer. Então, veja, a gente teve a edição da Lei 8.906, em 94. Em 2009, a gente teve a edição de uma súmula vinculante número 14 do STF. E, mesmo assim, posteriormente, advogados continuavam reclamando da dificuldade em ter acesso aos elementos aí de inquérito policial. Trago aqui como exemplo, Paulo, a própria orientação normativa 27 de 2009 da Corregedoria da Polícia Federal, que foi publicada menos de um mês depois da edição da súmula vinculante 14, que fixou a forma como deveria se dar o acesso do advogado ao inquérito e foi duramente criticada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Segundo o IAB, essa orientação normativa 27 de 2009 da Corregedoria da Polícia Federal pretendia direcionar o modo como o acesso aos autos que deveria ser permitido a advogados e defensores, ou seja, estava tratando exatamente como deveriam se comportar aí aqueles que tratavam de um inquérito policial, como eles deveriam fornecer as informações. E isso, segundo o IAB, afrontava a Constituição Federal, o Estatuto de Advocacia e a própria súmula do STF. De acordo com o IAB, a orientação ela fazia com que houvesse uma divisão do inquérito entre o que podia ser acessado e o que não poderia. O Instituto afirmou que a norma da Polícia Federal orientava o escrivão a separar despachos e documentos que fizessem referência a diligências não cumpridas ou em andamento. Esses documentos, diz o ato, deveriam ser colocados em autos separados enquanto as tais diligências não tivessem sido feitas. Também não permitiria o acesso a diligências em curso, nem informações que dissessem respeito exclusivamente a terceiros, investigados ou não. Então, o parecer do IAB foi de que a previsão de desentranhamento de despacho e de documentos que façam menção a diligências ainda não cumpridas ou em andamento e a sua transposição a autos apartados, fere evidentemente o disposto do artigo 9º do Código de Processo Penal, que expressamente dispõe que todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. Paulo. Aqui eu vou pedir vênia ao pessoal do IAB, né, eu discordo frontalmente desse entendimento, pelo tudo que já foi exposto, porque a virtude ela está no equilíbrio, nem nos extremos. Remédio de mais leva à morte e remédio de menos também leva à morte. Então me parece que diligências que estão em andamento, diligências que ainda não foram cumpridas ou representações destinadas ao futuro não devem ser imediatamente, tá? O contraditório ele não deve ser ofertado de maneira imediatamente, justamente sob pena de você frustrar a medida. Não haverá outra maneira possível de executar aquela diligência policial ou aquela forma de produção da prova, neste caso concreto, se você não tiver, durante a realização da prova, o sigilo. Uma vez que a prova tenha sido produzida e inserida no universo do inquérito policial, não há por que efetivamente negar o acesso aos autos ao advogado ou ao patrono do investigado. Mas enquanto a medida está sendo produzida, ofende a racionalidade. Você, no momento que está representando por uma interceptação telefônica, por exemplo, que dentro daquele prazo estabelecido pela lei, você quer justamente ter conhecimento de possíveis ilícitos que estão em andamento ou tenham ocorrido, você concomitantemente ofereceu contraditório ao advogado neste momento, porque a outra parte, óbvio, ela não vai falar nada no telefone, ou a escuta não vai pegar nada. Então, é um desperdício de energia, um desperdício de atividade investigativa que vai ser justamente sepultado por um contraditório imediato. Então, o contraditório, neste momento, ele é postergado para, no futuro, após encerrada a diligência policial, o advogado ter acesso aos autos. Para o Instituto, o ato da Polícia Federal fazia com que, na prática, o acesso do advogado à investigação fosse limitado, já que seria a autoridade policial quem escolheria o que queria disponibilizar para o defensor. Haveria, segundo eles, um inquérito A, com vista franqueada à defesa, e um inquérito B, com diligência a cumprir, o qual a defesa sequer terá acesso. Mas acho que não precisa formalizar dessa forma, inquérito A e inquérito B, mas é o mesmo inquérito. Na prática, efetivamente, ele fornece o inquérito policial
para o advogado ter acesso sem as peças, sem as peças da diligência. Então ele tem acesso à integralidade dos autos, mas se efetivamente ele pretende ter acesso in totum ao inquérito policial, a tudo que foi produzido, aguarde a produção da prova. Exatamente. Uma vez concluída a prova, o advogado terá acesso ao inquérito com toda a sua plenitude cognitiva. Porque também ter acesso também a todas as diligências ainda a serem cumpridas frustraria o próprio propósito, né, da diligência. Não precisa mais de inquérito policial. Então, enfim, a OAB afirmava, né, nesse caso, o IAB, né, afirmava, explicou que o fato de haver atos de investigação que, para serem efetivos, não poderiam ser conhecidos pelo investigado, não justificava a medida. Na verdade, justifica, como a gente está vendo, né? Sim. Então, mas aqui é importante a gente frisar que o IAB, que é o Instituto dos Advogados, nesse caso está sendo classista. Claro, o IAB nunca iria de encontro contra a sua própria filosofia institucional. Que eles estão sendo, não é que esteja numa questão de certo e errado, que é uma questão de defesa de interesses. Isso. Então o IAB, obviamente, nesse parecer, ele não é um parecer imparcial, é um parecer que goza de uma certa parcialidade, justamente porque visa a tutela dos interesses dos seus clientes. Buscando garantir a máxima aplicação tanto da edição na época da redação original do inciso 14, como também da súmula vinculante 14. Então, no nosso próximo encontro, a gente finalmente vai falar sobre as alterações da Lei 3.245, exatamente analisando a redação original que havia, como você está vendo aí, do inciso 14, e quais foram as modificações apresentadas pela edição da nova lei. Convido você para o nosso próximo encontro. Um abraço, até a próxima.